Boa noite, meu irmão, minha irmã. É uma alegria ter você conosco nessa noite. É uma alegria poder estarmos juntos para cultuarmos a Deus. E eu gostaria de ler um texto para poder guiar a nossa meditação, o nosso espírito nesse momento de culto. E esse texto se encontra lá em Isaías capítulo 11, que diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e a já desmamada meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Meus irmãos, essa é a promessa de Deus. A promessa de que o reino do Messias vai ser o reino da justiça, o reino da igualdade, o reino da fraternidade, o reino da harmonia, da prosperidade, da paz, porque ele julgará com justiça. Ele terá o espírito de entendimento, ele não vai ser guiado pelas aparências, ele não vai ser seduzido, pelo poder, pelo sucesso, pela riqueza ou qualquer outra coisa, porque a verdade é o cinto dele, a justiça é aquilo que o cobre, e ele será justo. Então, meus irmãos, o nosso convite nessa noite é para que todos nós possamos nos curvarmos diante do Rei, nos curvarmos diante desse Senhor justo que promete trazer harmonia para esse mundo, e que possamos louvá-lo, que possamos nos alegrarmos, que possamos nos regozijarmos na presença desse Rei maravilhoso que veio para abençoar as nossas vidas. Vamos então orar, vamos curvar as nossas cabeças em adoração, em rendição a esse Senhor que nos ama e que está trazendo a esse mundo a justiça que a gente tanto sonha, que a gente tanto espera. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra, Deus, que nos lembra que Teu reino é o reino de justiça, é o reino da paz, da harmonia, onde toda a criação, meu Pai, será reconciliada entre si e com o Senhor também, meu Pai. É por isso, ó Deus, que nós te louvamos, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos purifique, ó Deus, que o Senhor nos perdoe os pecados, ó Deus. Que possamos ser dignos, meu Pai, desse reino, que possamos ser aceitos pelo Senhor, ó Pai. Não porque merecemos nada, Senhor, mas pelos méritos de Jesus Cristo, aquele que por nós morreu, aquele que se entregou por nós, para que nós pudéssemos ter acesso a esse reino, aquele que foi morto fora da cidade de Jerusalém, para que nós pudéssemos entrar na Jerusalém celestial. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos conduza e que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido. Juntamente com toda a criação, nós queremos te louvar e queremos prestar honras e glórias ao teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem sido e feito. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.
Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas para você, meu irmão, minha irmã, que está cultuando conosco nessa noite. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens chamada Antes de Partir. E eu queria só dizer algumas coisas a respeito dessa nova série. Acho que a maioria das pessoas sabe que eu preparo as séries de mensagem sempre no final do ano anterior. E esse ano não foi diferente. No final do ano passado eu fiz um planejamento e de tal forma que eu pude preparar aquilo que eu planejava pregar ao longo do ano. Com a vinda da pandemia, do coronavírus, eu tive que mudar muitos dos sermões que eu tinha planejado. Mas nesse mês de novembro, especificamente, essa série ela foi planejada por conta do aniversário da nossa igreja, que nós vamos comemorar no próximo domingo, do dia 22 de novembro. O objetivo dessa série, que eu tenho feito, na verdade, ao longo desses anos, é sempre usar esse mês de novembro, mês de aniversário da igreja, para reforçar o nosso processo de discipulado, a nossa foi dado para a gente, ele está escrito na nossa declaração de propósito. Eu queria ler nessa hora para vocês. Nossa declaração de propósito, ela diz o seguinte: como Igreja de Jesus Cristo, a primeira IPI de Assis existe para 1. Conectar pessoas à família da fé. Olhe para os lados. 2. Celebrar e proclamar o Evangelho do Reino. Olhe para cima. 3. Formar discípulos integralmente maduros. Olhe para dentro. E 4. Inspirar ações de justiça generosa na cidade de Assis e a partir dela no mundo. Olhe para fora. Cada um desses passos, olhe para o lado, para cima, para dentro e para fora, ele foi pensado e planejado para desafiar a gente, para que nós possamos agir com um propósito de transformarmos cada área das nossas vidas, cada área dos nossos relacionamentos. Esse é o caminho que nós escolhemos seguir para poder cumprirmos a nossa missão. A nossa missão quanto igreja é ser Jesus para alguém. E nós acreditamos que isso também ajuda a gente, essa declaração de propósito, a alcançar a nossa visão. Nós queremos ser reconhecidos como uma família generosa. Então, irmãos, foi pensando nisso que eu planejei essa série de mensagens. E para falar sobre essa temática, olhe para os lados, para cima, para dentro, para fora, eu tinha decidido que eu ia usar os capítulos de 13 a 14 do Evangelho de João. Esses capítulos são conhecidos como o discurso de despedida de Jesus. E o que eu não sabia, é que essa série também seria a última série de mensagens que eu vou pregar aqui na igreja. O meu discurso de despedida vai ser essa série, Antes de Partir. Porque eu vou ficar à frente da igreja até o final do mês de novembro e depois em dezembro eu saio de férias e aí já vou mudar para Campinas, Então, meus irmãos, por isso eu queria aproveitar essa coincidência, vamos dizer assim, que Deus preparou de antemão pela providência dele, para poder reforçar o nosso processo de discipulado através dessas palavras que o evangelista João registrou como as últimas palavras, as últimas ações de Jesus. Então, nos próximos 4 domingos, nós vamos olhar o que Jesus faz, o que diz para os discípulos dele antes de partir. E a gente vai relacionar então esse discurso de Jesus com o nosso processo de discipulado. Olhe para os lados, olhe para cima, olhe para dentro e olhe para fora. Então hoje nós vamos falar sobre o nosso primeiro passo, que é olhe para os lados, que significa a gente conectar pessoas à família da fé.
E para isso eu quero ler o texto de João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 19. E diz assim a palavra do Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Respondeu Jesus: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, tua palavra foi lida. Eu peço humildemente, ó Deus, que o Senhor me capacite a transmiti-la, que o Senhor possa aquecer meu coração, meu Pai, que eu possa falar com autoridade, que eu possa falar, meu Pai, a partir do teu Santo Espírito, ó Deus. E que todos nós, ó Pai, que vamos ouvir, que possamos ouvir, ó Pai, guiados pela luz do teu Santo Espírito, ó Deus, que ilumine o nosso espírito também, que nos dê clareza, ó Pai, e que nos ajude a entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o primeiro ponto meu dessa noite é o seguinte: um novo modelo de comunidade. Um novo modelo de comunidade. Eu entendo que conectar pessoas à família da fé significa criar comunidade. E nessa passagem, Jesus estabelece um modelo ou padrão dessa nova comunidade que ele está criando. E que modelo que é esse? É o modelo da comunidade que se estabelece a partir do serviço. Um modelo no qual aquele que é rei e senhor, ele veste uma toalha, ele assume o papel de escravo, né? Como a gente leu no versículo 4, 5, e depois ele explica no 14 e no 15. Você já deve ter ouvido que o trabalho de lavar os pés era o trabalho reservado aos servos, aos escravos. E, no entanto, Jesus ele faz isso pelos seus discípulos. Portanto, a comunidade de Jesus é aquela que ela vira de ponta cabeça os valores que são próprios do mundo. Poder, reconhecimento, riqueza, status não são coisas importantes dentro do reino de Jesus Cristo. No reino de Jesus, na verdade, os pobres, os sofridos, os perseguidos, eles estão acima dos ricos, dos reconhecidos e dos satisfeitos. Na comunidade de Jesus,
os valores são invertidos, de tal forma que os últimos são os primeiros e os primeiros são os últimos. Como disse um teólogo, isso significa que superioridade racial e social, acúmulo de dinheiro e poder à custa dos outros, anseio por reconhecimento e popularidade, tudo isso, que são marcos da vida do mundo, representam o oposto da mentalidade do Evangelho. O Evangelho é essa comunidade, ele produz essa comunidade, que é uma comunidade de serviço, uma comunidade que vira tudo de ponta cabeça. E, meus irmãos, uma comunidade que vivesse dessa forma, com certeza, produziria justiça social, paz, prosperidade e igualdade. Esse é o sonho, esse é o anseio social de toda e qualquer pessoa, seja você religioso ou não. Todos sonham com uma sociedade onde as pessoas são tratadas com igualdade, com justiça, com respeito, independente das diferenças. John Lennon, por exemplo, que não era um cara religioso, né, ele cantou a música Imagine, e ele fala mais ou menos o seguinte: imagine que não há países, não é fácil de fazer, nada porque matar ou morrer, e nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. Você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. Tenho esperança de que um dia você se unirá a nós e o mundo será um só. Imagine que não existe propriedades. Será que você consegue? Sem ganância ou fome, uma fraternidade do homem. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. John Lennon, né? Imagine. E, no entanto, apesar dele não ser um cara religioso, né? Pelo menos dentro do cristianismo, ou outra coisa, né? Ele não está distante daquilo que os profetas falaram a respeito do governo do Messias. Por exemplo, Isaías capítulo 2, verso 4, diz o seguinte, falando sobre o Messias, quando o Messias chegasse. O profeta diz: ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Irmãos, embora nós saibamos que essa comunidade ela permanece uma esperança, permanece uma promessa, um sonho, né? De certa forma uma utopia. Todavia, quando a gente olha para o início da igreja, a gente percebe que essa utopia, de certa forma, ela se tornou real. É óbvio que a igreja primitiva ela não era uma igreja perfeita, né? Era formada de pessoas, tinham seus problemas. Mas até certo ponto, esse ideal de justiça, de igualdade, de fraternidade, ele foi alcançado. Por exemplo, quando a gente lê o relato lá em Atos 4, verso 32, diz assim: da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Ao longo da história da igreja, apesar de todas as incongruências, né, toda a hipocrisia que sempre existiu dentro da igreja, sempre houveram, meus irmãos, movimentos que resgataram esse ideal de fraternidade, de igualdade, de justiça, de uma maneira muito prática, muito real. A gente tem, por exemplo, o exemplo
dos irmãos morávios, que viveram uma espécie de avivamento espiritual sob a liderança do conde Zinzendorf, né, em Herford. Você tem os irmãos menonitas, você tem os metodistas, pastoreados por Wesley. Tem estudos que mostram que a Inglaterra só não caiu numa revolução sangrenta como foi a Revolução Francesa, onde morreu um monte de gente, porque de certa forma o movimento metodista wesleyano ele criou uma certa assistência social que de alguma forma ela diminuiu, né, o sofrimento que as pessoas estavam vivendo naquele momento, naquele período da história. Na atualidade nós temos movimentos como, por exemplo, o movimento liderado pelo bispo Desmond Tutu na África do Sul. Existem nos Estados Unidos, na Europa, um movimento chamado dos Novos Monásticos, que não tem nada a ver com a Igreja Católica, é um movimento, um certo monaquismo, né, protestante, onde muitas vezes famílias de classe média elas se mudam para bairros pobres, para viver entre as pessoas daqueles bairros, né, e para servir a comunidade, para servir o bairro e transformar aquela realidade, né. Esses são exemplos de que a igreja ela continua sendo uma comunidade que luta por justiça e por paz. Todavia, esse estilo de vida que vira o mundo de ponta cabeça, ele não agrada a todos. E a gente pode perceber, inclusive no texto, uma forte reação de oposição. Que reação é essa, né? Que oposição que é essa que a nova comunidade de Jesus recebe? Então esse é meu segundo ponto. A negação da comunidade. A negação da comunidade. A negação da comunidade ela é percebida e, de certa forma, personificada por Judas Iscariotes. O texto nos aponta Judas como o traidor, no sentido de que ele é aquele que se volta contra Jesus. O versículo 18, que cita um trecho do Antigo Testamento, o Salmo 41, verso 9, fala: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Essa ideia de levantar o calcanhar é uma expressão bem típica judaica, né? Uma expressão bem típica judaica que significa você trair alguém. Tanto é que alguns especialistas falam que esse Salmo 41 ele se remete àquela passagem onde Absalão ele se levanta contra Davi, seu pai, contra o rei, e persegue Davi, fazendo com que Davi, mesmo na velhice, tenha que fugir, né, para outro lugar. Enfim, nós não sabemos por que Judas traiu Jesus, mas é bem possível a gente fazer algumas conjecturas, algumas hipóteses, com base naquilo que a gente conhece sobre a natureza humana. Nós sabemos, por exemplo, pelo relato bíblico, que Judas era uma pessoa gananciosa. João capítulo 12, verso 5, um pouco antes do que a gente leu, conta a história de que Jesus ele é ungido por uma mulher em Betânia. E essa mulher ela derrama um perfume muito caro sobre Jesus. E diz lá que Judas se levanta e reclama que aquilo era um desperdício, que aquele perfume podia ser vendido e o dinheiro dado aos pobres. Mas é interessante que no verso 5, João faz um comentário acerca dessa intervenção de Judas. Ele fala que Judas falou isso não porque ele se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão. Ele era o cara que tomava conta da bolsa, né, de dinheiro ali que eles tinham em comum, e ele costumava tirar da bolsa. Ou seja, Judas é tratado como um cara ganancioso, alguém que parece que tem como é que eu posso falar? Tem uma certa ambição, né? E é bem provável, então, que, como tantos outros judeus da época de Jesus, Judas tivesse grandes expectativas sobre o governo do Messias. Talvez ele cresce que o Messias, quando chegasse,
ele iria esmagar os estrangeiros. Ele iria derrotar completamente os estrangeiros que dominavam sobre os judeus. E de certa forma, iria devolver a glória que Israel teve no passado sob o reinado de Davi, onde ele talvez foi o momento que Israel foi uma nação poderosa, né? Uma nação que chegou a conquistar outros povos, né? Todavia, é provável que, à medida que Jesus percebe que Jesus prega um reino que não se pauta pelo poder, pela glória, pela riqueza, pela força, mas um reino que é um reino de ponta cabeça, né? Onde os pobres, os fracos, os desprezados são valorizados, é bem provável que toda a admiração que Judas teve por Jesus no começo tenha se transformado em amargura e ressentimento. Sabe por quê? Porque quando a gente idealiza alguém, quando esperamos que a pessoa seja de um jeito que achamos que ela tem que ser, que ela pense, que ela fale, que ela haja de uma certa forma que nós imaginamos que é aquilo que deveria ser, no momento que essa expectativa ela não é correspondida e nós nos frustramos, todo aquele afeto, todo aquele carinho, toda aquela admiração e respeito que nós tínhamos pela pessoa, tudo isso se transforma em ódio, tudo isso se transforma em ressentimento e nesse momento a gente ganha um inimigo. E é isso que acontece com Judas, né? O verso 2 vai dizer pra gente que ele se torna um agente do diabo. O diabo passa a controlar a vida dele. E é interessante que a palavra diabo no grego ela significa literalmente aquele que atira para dividir, aquele que atira para separar, né? Ou seja, existe uma ruptura entre Judas e Jesus. Judas não era capaz de aceitar essa proposta de Jesus e por isso ele rompe com ele. Ele vira as costas para Jesus. Ele se rebela, ele nega a proposta de um reino que é esse reino apresentado por Jesus. Ele nega esse projeto de comunidade que Jesus quer construir, que seja uma comunidade onde as coisas são invertidas. E é muito interessante que na modernidade nós tivemos um filósofo, né, o Nietzsche, que teceu duras críticas ao cristianismo. Exatamente porque ele achava que o cristianismo defendia aquilo que ele chamou de a moral dos escravos, né? Então, o que era a moral dos escravos? Segundo o filósofo Nietzsche, o cristianismo ele transformou as fraquezas humanas e as limitações em virtude. Para Nietzsche, o espírito pacifista e o amor ao próximo, que é tão pregado, né, entre nós que somos cristãos, na verdade é uma medida daqueles que são fracos se protegerem dos que são fortes. Para Nietzsche, a compaixão pelos fracos, pelos enfermos, seria uma forma daqueles que são fracos, eles se assegurarem de que alguém vai cuidar deles no momento de fragilidade. Segundo Nietzsche, né, a moral cristã, de certa forma, ela é como se fosse uma doença que parasita, né, a sociedade, que mantém a sociedade presa no sentimento de culpa e impossibilita que as pessoas elas desenvolvam toda a potencialidade que elas têm. Nietzsche ele tinha um ideal que era o ideal do super-homem, né? Ou então outra tradução é além-homem, né? É uma espécie de super-humano, certo? Que seria esse cara heróico, né? Esse cara que supera as limitações, que supera as fraquezas, né? Esse cara que não baixa a cabeça, né? Esse cara que sabe o que quer e sabe querer, como Nietzsche dizia, né? E da mesma forma que Judas virou as costas para o reino de Jesus, e quando ele fez isso, ele abriu um espaço para que o reino das trevas controlasse sua vida. Não é de se admirar que, assim, embora o próprio Nietzsche tenha criticado o totalitarismo do Estado,
né? Ele não defendia essa ideia. Ele criticou o racismo, o antissemitismo e várias outras coisas. Ainda assim, os seus escritos eles se transformaram meio que numa base ideológica do pensamento nazista, que nasceu alguns anos depois da morte dele, né? E a gente sabe que o nazismo cometeu uma série de atrocidades, né, na tentativa de desenvolver esse super-homem, certo? Eu vou até ver se eu acho e boto para vocês verem agora uma charge, né, que foi feita sobre Hitler criando esse super-homem, né? Então ele destrói a sociedade para poder criar essa pessoa que é esse herói, né, que é maior do que todos, entendeu? Que é melhor, né, que supera o coletivo ali, né? Enfim, esse é um exemplo extremo e dificilmente a gente vai encontrar as coisas ditas tão às claras quanto Nietzsche disse, né? Todavia, meus irmãos, diariamente nós somos apresentados e, de certa forma, isso vai sendo inculcado na nossa cabeça, né? Essa narrativa que fala que esse é o jeito certo de se viver. Essa narrativa que fala mais ou menos assim, olha, se feriram você, revide com mais força. Se alguém te machucou, sabe, bata mais forte para que as pessoas tenham medo, né? Tem um mestre da espiritualidade, que é o James Bryan Smith, que ele escreve o seguinte: no reino deste mundo, as pessoas se sentem fracas, vulneráveis, impotentes e expostas. A maneira prática e mais rápida para o mundo lidar com a insegurança é ter poder, assumindo o comando. Sente-se fraco? Vá à academia e ganhe músculos. Sente-se financeiramente vulnerável? Construa riqueza. Sente-se tratado de maneira injusta pelos outros? Não deixe por menos. Ataque-os, processe-os, reivindique seus direitos. Esse estilo de vida do toma lá da cá, que é tão presente no nosso cotidiano, ele é a própria negação da comunidade de Jesus. Por quê? Porque à medida que cada um compete, né, que cada um reivindica seus direitos sobre os outros, a gente não consegue mais olhar para o lado, no sentido de você se abrir para outra pessoa para poder criar comunidade, para poder construir comunidade. É interessante que tem até uma versão gospel dessa forma de pensar. Quando você ouve os pregadores dizendo, por exemplo, Deus te pôs por cabeça e não por cauda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou então, maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. E uma série de versículos, né? Quase sempre do Antigo Testamento, quase sempre em textos que falam de guerra. O que na prática se está fazendo é transformando Deus em vantagem competitiva. Esse Deus é o Deus que ele é usado como se fosse uma arma, como se fosse uma ferramenta, né? Deus é usado como garantia de vitória, como certeza de sucesso. Afinal de contas, se você tiver o poder mais forte do universo do teu lado, você vai ter uma bela de uma vantagem sobre os outros. E de certa forma, eu acho que é isso que acontece com os demais discípulos. A gente sabe pelos textos paralelos dos sinóticos que entre eles estava rolando ali naquele momento uma discussão sobre qual deles era o mais importante. Porque para eles o reino de Jesus seria esse reino glorioso, cheio de força, de poder, que acabaria com a opressão estrangeira. A gente vê até Tiago e João pedindo para um sentar à direita, outro à esquerda, né?
A ideia ali é que eles queriam cargos de poder, eles queriam ter autoridade no reinado de Jesus, que eles achavam que seria esse reinado terreno. E é por isso que Pedro se recusa veementemente, né, a permitir que Jesus lavasse seus pés. No verso 6 e 7, né, tem uma ênfase muito forte ali: você nunca lavará meus pés. E no entanto, Jesus responde no verso 8, dizendo que se ele não lavasse os pés de Pedro, Pedro não teria participação no reino de Jesus. E aí Pedro, mais do que depressa, né, ele pede então para não lavar só os pés, mas as mãos e a cabeça, né? Como se ele quisesse cair de cabeça, como se ele quisesse, sei lá, tomar um banho completo, né? Para Pedro aquilo parece uma cerimônia, né? Um ritual que de alguma forma iria marcar aqueles que seriam súditos de Jesus importantes. Mas a resposta que Jesus diz para Pedro é que aquilo não é um novo ritual. Aquilo não é uma cerimônia nova que eles precisavam praticar, sei lá, numa repetição que fosse meramente estética, que fosse só externa, né? Num rito que fosse exterior, mas que não mudasse de fato, que não influenciasse de fato a vida e o coração deles. Muito pelo contrário. Aquela atitude de lavar os pés, ela aponta para algo muito mais profundo. E esse é meu terceiro ponto. Como entramos na comunidade de Jesus? Esse é o terceiro ponto. Como entramos na comunidade de Jesus? Perceba, meu irmão e minha irmã, que Judas, ele teve os pés lavados por Jesus. E, no entanto, ele ainda continuava impuro. No verso 10, na parte B, no verso 11, Jesus fala que bastava lavar o pé para ficar puro, mas ele fala assim, mas nem todos estão limpos. Ele repete isso, né? Que ele sabia quem era aquele que iria traí-lo, e foi por isso que ele disse que nem todos estavam limpos. Acontece que a limpeza que Jesus tinha em mente não era essa limpeza externa, não era o ritual, não era a cerimônia, né? Não é uma questão de higiene, não é uma questão estética, mas sim uma questão do coração. A limpeza que garante lugar à mesa de Jesus, a limpeza que garante comunhão com Cristo, que garante ter parte com Ele no reino dele, na verdade, é a limpeza daquele que se permite ser tocado pela atitude de humilhação do rei que se fez servo. Aquele que se permite ser lavado de toda a prepotência, de toda a autossuficiência, pelo rei que se despojou da sua glória, o rei que a si mesmo se humilhou, que foi obediente até a morte de cruz. Só é possível fazer parte dessa nova comunidade quando eu aceito que Jesus é aquele que era limpo, mas que se sujou com o pó dos nossos pés, com a nossa terrenidade, né? A poeira do pé tem a ver com essa questão terrena, né? Com aquilo que a gente os caminhos que a gente anda. E ele veio até esse mundo, ele se sujou com o pó dos nossos pés, ele que era limpo. Para quê? Para que nós que somos sujos, nós que somos terrenos, nós que não passamos de pó e cinza, como diz as Escrituras, para que nós nos tornemos limpos. Esse ato de lavar os pés, na verdade, aponta para a própria crucificação de Cristo. Porque foi na cruz que os nossos pecados foram lavados, que eles foram remidos pelo sangue que escorreu, o sangue que foi vertido do Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo. Agora, o que é mais interessante nesse texto é que ele nos mostra de onde vinha essa força que Jesus tinha para simplesmente pegar uma toalha e vestir essa toalha, né, e servir com amor as pessoas. De onde vinha essa confiança que Jesus tinha, de não ter medo de ser julgado, de não ter medo de ser diminuído pelos homens,
de não ter medo do que os outros fossem pensar. Como é que ele consegue, né, mesmo sendo rei, se fazer servo desse jeito e se humilhar desse jeito? E esse texto nos mostra. Porque no verso 3 fala que ele sabia de onde vinha, que ele vinha do Pai, e ele sabia que ele voltava para o Pai. Jesus sabia que ele vinha do Pai, que ele voltava para o Pai. E essa é a força que permite com que ele se faça servo, que ele se humilhe sem ser diminuído, né? Isso significa que a identidade de Jesus, ela estava firmada em Deus e não naquilo que os outros fossem pensar, não naquilo que os outros iam achar, não naquilo que as pessoas falassem a respeito dele. Nada disso importava, porque ele sabia de onde ele veio e para onde ele vinha. Irmãos, só é capaz de servir as pessoas em amor aquele que sabe de onde vem e para onde vai. Só é capaz de servir como Jesus serviu aquele que tem a sua identidade firmada no Pai também, como Jesus tinha. Por quê? Porque quando eu me lembro de onde eu vim, quando eu percebo que o pó grudado no meu pé, ele denuncia os lugares pelos quais eu passei, quando eu olho para a minha vida, eu percebo que Jesus não teve nojo de tocar a minha sujeira, sabe? De me limpar, de me purificar, de cada mau caminho que eu andei, que agora eu carrego nessa poeira junto comigo, eu percebo que eu também posso lavar o pé dos meus irmãos, porque eu não sou diferente deles. Eu percebo que eu consigo também acolher o outro com o pó das andanças dele, porque eu também fui acolhido nas minhas andanças e nos meus descaminhos pelo Rei que se fez servo, entendeu? Quando eu me lembro, meus irmãos, para onde eu vou, quando eu me lembro que o reino de Deus é esse reino da justiça, esse reino da paz, da alegria, e esse reino me aguarda. Quando eu me lembro que eu serei completamente purificado, que junto com o restante da criação, minha vida vai ser restaurada, meu corpo vai ser redimido, né? E tudo isso vai ser refeito. Isso me motiva a me envolver com essa terrenidade dos meus irmãos. Isso me motiva a me envolver com essa sujeira do mundo e a lutar para poder limpar, para poder purificar. Isso me leva a ter a confiança necessária para poder vestir a toalha, né? E entrar, sabe, na vida do outro, entrar na sujeira do outro, entrar em todo o pó que o outro carrega, né? Porque eu sei para onde eu vou. E esse desejo desse lugar, essa esperança, ela me anima, né, a vestir a toalha, a servir com amor, e me anima através das minhas atitudes, através das minhas palavras, através das minhas ações e intenções, né, tornar visível e tornar perceptível esse reino que há de ser. Essa é a nossa força. E, meus irmãos, a melhor forma da gente olhar para os lados, a melhor forma da gente conectar as pessoas à família da fé, é nós percebermos quais são as necessidades e nós agirmos de acordo. É interessante porque uma comunidade de pessoas que lavam os pés umas das outras, ela se torna extremamente atrativa. Uma comunidade onde as pessoas elas podem ser recebidas sem serem julgadas. Uma comunidade onde as pessoas elas são acolhidas, independente do estado de vida que elas trazem, independente do pó grudado no pé delas. Essa comunidade que manifesta o amor, de fato, em palavras, em ações, né, em atitudes concretas, essa comunidade ela se torna muito atrativa. Essa comunidade que olha de fato para o lado e que enxerga a pessoa caída, né? Que enxerga o homem jogado no canto da estrada, né? E que bota ele no animal, que cuida das feridas, que paga hospedaria, tal como o bom samaritano fez. Essa comunidade, meus irmãos, ela é atrativa. Essa comunidade, ela
ela se torna essa cidade sobre o monte, né? Que todos veem, que todos são atraídos pelas luzes dessa cidade, que resplandece, né? E que chama as pessoas para essa realidade maior, esse reino de justiça, de paz, de amor. E é por isso, meus irmãos, que, como disse Jesus, vocês são bem-aventurados se, sabendo dessas coisas, vocês praticarem elas. E a minha oração é para que a Igreja de Assis, ela não seja só ouvinte, mas que ela de fato se torne praticante da palavra e que nós consigamos olhar para os lados, que nós consigamos perceber as necessidades e que nós consigamos, através da nossa atitude de serviço e de amor, tornar visível o reino de Deus e conectarmos as pessoas à família da fé. Que vocês possam viver isso, meus irmãos, no dia a dia de vocês. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Da multidão dos que crerão, uma somente, nosso era o pão, aleluia. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgir. Da multidão dos que crerão, era só o coração, e na alma muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a Igreja de novo, povo de Deus, sal e luz, para todos os povos.
minha singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. A multidão dos que creram era só o coração. Da multidão dos que creram, era um, o coração, a mente, uma só esperança, uma só fé, uma só vida em comum, né? Uma vida de alegria, uma santa folia vivida para a glória de Deus. Que esse seja o nosso ideal, meus irmãos. Que nós possamos, ao longo dessa semana, construirmos essa comunidade. Esse é o nosso chamado. Olharmos para os lados, né? Enxergarmos o nosso irmão e construirmos essa comunidade de amor. Que Deus te abençoe ao longo dessa semana, para que você possa ser instrumento da graça, da paz, da justiça, da bondade do Senhor, para esse mundo que tanto necessita de paz, sabe, de perdão, de reconciliação. Que você seja esse agente abençoador. Receba a bênção então, meu irmão, para você ser fortalecido nessa missão que é tua também. Eu desejo que o Eterno, que Ele possa ir à tua frente e que Ele guie você no caminho que deve andar. Eu desejo que o Eterno possa estar atrás de você para te proteger e te livrar de cada armadilha do inimigo. Eu desejo que o Eterno possa estar debaixo de você, como uma rocha a firmar seus pés. Eu desejo que o Eterno possa estar acima de você e que do alto dos céus Ele derrame bênçãos sem medidas sobre você e toda a tua casa. Acima de tudo, meu irmão, minha irmã, eu desejo que o Eterno caminhe do teu lado, que Ele seja presente. E se você tropeçar, se você cair, que você possa olhar para o lado e enxergar que o Eterno está do teu lado e que Ele possa te levantar mais uma vez, para que você também possa levantar outras pessoas, para que você também possa olhar para o lado e abençoar outras pessoas. Que amor, que a graça, que a comunhão, que o cuidado do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneçam conosco e com todo o povo de Deus, em toda a terra, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe grandemente.